Boa tarde, caros colegas, senhor Major. Eu sou o Cadete Milanês e agora eu vou fazer uma explicação sobre o nosso trabalho de Direito Penal Militar, no que tange aí as polícias militares estaduais e a estrutura das justiças militares dos estados do sul do Brasil, quais sejam Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O nosso grupo ele é composto pelo Cadete Alberto, Cadete Carolino, Cadete Andrade, Cadete Galdino, Cadete Paulo Carvalho e eu, Cadete Milanês. Bom, como eu disse, o nosso grupo é responsável pelos estados do sul do Brasil. E assim, para poder introduzir o assunto sobre a competência, da Justiça Estadual Militar dos estados, é importante a gente começar falando sobre o que diz a Constituição Federal sobre esse tema. Lá no artigo 125, a Constituição prevê que compete à Justiça Estadual Militar julgar os militares dos crimes militares, certo? Previsto em lei. Além das ações disciplinares, né, as ações contra atos disciplinares dos militares desses estados. Os crimes militares, eles vão ser julgados na primeira instância pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, que pode ser permanente ou especial, e em segunda instância, a depender dos estados, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar. São 3 estados que têm Tribunal de Justiça Militar: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. E os outros estados que não têm esse órgão, né, Tribunal de Justiça Militar na segunda instância, a instância recursal vai ser o próprio Tribunal de Justiça do respectivo estado, certo? A previsão para o Tribunal de Justiça Militar, conforme a Constituição, o efetivo militar acima de 20 mil integrantes na tropa da Polícia Militar. O que a gente vai ver que não ocorre, não é o caso de Paraná e de Santa Catarina. São estados que têm um efetivo menor que 20 mil e por isso a instância recursal desses estados é o próprio Tribunal de Justiça do respectivo estado. Mas vamos lá, a respeito do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma extensão territorial muito grande. Nós temos no Rio Grande do Sul 281 mil quilômetros quadrados de extensão. E o efetivo lá são 37 mil militares. 37 mil militares. O que quer dizer isso? Em comparação a Minas Gerais, que tem mais ou menos o mesmo número de efetivo, a gente conclui que em Minas Gerais parece que a polícia trabalha mais, porque nós temos aqui 853 municípios, enquanto lá no Rio Grande do Sul são 497 municípios. Além do que a nossa extensão territorial, que são aproximadamente 586 mil quilômetros quadrados, é quase o dobro do Rio Grande do Sul. Para quem tem um efetivo mais ou menos parecido, né? Então, quer dizer que a nossa polícia ela é espalhada, né, de uma forma a se pulverizar em mais municípios, né? Quase a metade do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, por ter um efetivo muito alto, lá no Rio Grande do Sul foi criado então o Tribunal de Justiça Militar. Como funciona a estrutura da Justiça Estadual lá? Primeira instância, formada pelos juízes de direito e pelo Conselho Permanente e Conselho Especial. O juiz de direito, ele vai julgar as ações contra atos disciplinares militares e os crimes cometidos contra civil. E os conselhos, Conselho Permanente julga praça, Conselho Especial julga oficial, bem como aqueles praças que estão em concurso com os oficiais, certo? O Conselho Permanente é formado por um juiz de direito, que é o presidente, um oficial superior e mais 3 oficiais, entre capitães e tenentes. Esses vão julgar os praças. Já o Conselho Especial, formado por um juiz de direito, também presidente, mais 4 oficiais superiores. Outra diferença, Conselho Permanente, ele atua de 3 em 3 meses, é feito um sorteio, e o Conselho Especial, ele é constituído para julgar um caso específico, ou seja, ele pega o caso do início ao fim. Já o Conselho Permanente, ele pode pegar 1 ou 2 casos, dependendo da situação. Beleza. Acabou a ação ali em primeira instância. Recurso no Rio Grande do Sul, vai para o Tribunal de Justiça Militar, composto por 7
juízes, sendo 4 coronéis do estado do Rio Grande do Sul, mais 3 civis, né? Sendo um juiz já da carreira militar lá, um membro do Ministério Público e um membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Fecha-se assim, então os 7 juízes do Tribunal de Justiça Militar, que vai julgar aí os recursos da primeira instância, os habeas corpus, né? E importante a gente também destacar aqui a questão a Constituição prevê que os oficiais eles só podem ter a perda do cargo proveniente de decisão de um tribunal competente. E é o caso do Rio Grande do Sul. Para perda de posto patente dos oficiais e graduação da praças, Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, primeira instância, nem a Justiça Comum tem competência para tratar desse assunto. Beleza. Então, superado aí o Rio Grande do Sul, nós vamos passar para o estado do Paraná. O estado do Paraná, e eu já vou englobar aqui mais ou menos Santa Catarina, porque a estrutura da Justiça Militar deles é similar. O que diferencia lá é a extensão territorial do estado. No Paraná nós vamos ter um efetivo lá de 18.693 policiais militares, enquanto em Santa Catarina nós vamos ter a metade, 9.978 policiais militares. Em relação ao terreno, né, a dimensão geográfica, a gente vai perceber que, embora o estado do Paraná tenha o dobro de efetivo do estado de Santa Catarina, a extensão territorial de um é a metade de outro. Onde nós temos 9.900 militares, nós temos 97 mil quilômetros quadrados. E onde nós temos 18.693, que é o caso do Paraná, nós vamos ter o dobro do tamanho, 199 mil quilômetros quadrados aproximadamente. A estrutura da Justiça Militar é o que prevê a Constituição. Primeira instância são as auditorias de Justiça Militar, formada pelos juízes de direito e os conselhos permanente e conselho especial, que é a mesma coisa do Rio Grande do Sul, a mesma coisa do estado de Minas Gerais. Conselho permanente julga a praça, conselho especial julga o oficial, juiz de direito julga atos disciplinares em relação aos militares, bem como quando a vítima for civil. A diferença está na segunda instância, porque esses estados eles não possuem Tribunal de Justiça Militar e nem se quisessem poderiam ter, porque o efetivo deles é menor que 20 mil, como prevê a Constituição, é só efetivos acima de 20 mil. Ou seja, nesse caso, os recursos de primeira instância vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Superado o Tribunal de Justiça, STJ e STF. Não tem previsão de Justiça Estadual, recurso, passar pelo Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Militar vai julgar em matéria recursal apenas os militares federais. A estrutura judiciária militar estadual vai ser primeira instância, Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça do Estado, STJ e STF, beleza? E para poder concluir o nosso trabalho aqui, a gente fazendo um comparativo dentro desses 3 estados aí, percebe-se que é similar à Justiça Militar, inclusive no que se refere a Minas Gerais. A estrutura é basicamente a mesma na primeira instância, diferenciando com a pequena diferença do Tribunal de Justiça Militar que existe no Rio Grande do Sul. Como eu disse, só Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo possuem o Tribunal de Justiça Militar nos estados. E o efetivo desses estados, eles são proporcionais ao tamanho do território, bem como a população existente. De maneira que eu fiz a gente, no discorrer do trabalho escrito, nós levantamos a quantidade de coronéis, tenentes coronéis, oficiais e praças dessas instituições, né? E ficou uma observação interessante aqui que eu anotei. O Rio Grande do Sul, eu acho que vai ser um pouco maior por causa da extensão territorial, bem como o efetivo. Nós temos um oficial para cada 19 praças. No Paraná nós vamos ter um oficial para cada 11 praças e em Santa Catarina nós vamos ter um oficial para a cada 14 praças. Considerando aí um turno de serviço de 3, 4 viaturas, né? É um número razoável, né? Em comparação aí em relação ao efetivo, né?
na questão de coordenação, de controle, de fiscalização, de supervisão, certo? E condizente com a realidade dos estados. E é isso, eu espero que esse trabalho ele tenha trazido aí uma aproximação e uma clareza a respeito da estrutura das justiças militares estaduais nesses 3 estados. A gente fez breves apontamentos aqui do estado de Minas Gerais, mas conclui-se que a estrutura ela é a mesma, né? Ela, na primeira instância, para 2 estados, e aquele que se diverge é aquele que tem um efetivo acima de 20 mil, que é o similar ou igual ao estado de Minas Gerais, por ter, né, o Tribunal de Justiça Militar. É isso, um grande abraço. Qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição aí nos grupos, nos fóruns, nos chats. Só chamar a gente aí. Muito obrigado, um grande abraço.